Olá, os deportados aqui, falando sobre livros ainda. Mas antes, o Alfredo vai falar sobre o Lima Barreto. Antes de passar a bola para ele, eu queria mostrar para vocês o novo suplemento do Estadão, que se chama Sabático. A primeira edição saiu nesse último sábado e é muito caprichado, muito bonito. Isso aqui eles devem ter levado uma boa quantidade de semanas aí na maturação do projeto, que ficou ótimo. Aliás, o Estadão foi todo repaginado a partir desse domingo. Ele está com uma cara toda nova, está muito bonito, até porque ele está indo na contramão da Folha de São Paulo. A Folha, sempre que a Folha inventa de fazer alguma repaginação, os textos diminuem. Isso Uma é fatal. supressão de texto e bem mais propaganda. Tem mais Como propaganda. a Tribuna de Santos aqui também. A Tribuna também tem esse hábito. E os textos vão ficando mais curtos, e aí fica aquela coisa mais arejada e tal. O Estadão conseguiu fazer uma reprogramação visual bem arejada, muito agradável de ler, mas os textos continuam grandes, generosos, ou seja, eles conseguiram conciliar o melhor dos dois mundos. E quem quiser dar uma conferida nisso, dá uma olhada em alguma edição do Estadão. E se puder, dê uma olhada na edição de sábado que vem, porque, aliás, nesse sábado, isso aqui vai estar entrando no ar no sábado, e já vai ter a segunda edição do Sabático, que é esse caderno de cultura do Estado de São Paulo. Muito legal, e a recomendação é minha, eu espero que vocês gostem, porque o primeiro veio com o Humberto Eco na capa, uma entrevista longa, e um monte de colaboradores do primeiro time. Vamos aguardar para ver se os números seguintes conseguem manter mais ou menos esse nível. Vou passar a bola para o Alfredo agora. Toda semana, ou quase toda semana, eu comento um autor específico assim que eu gosto muito e que eu acho interessante às vezes repassar a obra, principalmente porque às vezes a pessoa não tem até noção cronológica do que o autor produziu, né? E hoje eu resolvi falar sobre o grande Lima Barreto, que para mim é um dos 3 ou 4 maiores escritores brasileiros, e que na vida curta dele, 41 anos, né, que ele nasceu em 1881 e morreu em 1922, né, de alcoolismo profundo, que ele tinha um problema com alcoolismo danado, e ele, assim, é um escritor absolutamente único, sabe? Mesmo lembrando alguns aspectos do Machado de Assis, ele é o grande elo perdido entre o Machado de Assis e os grandes modernistas, digamos assim, sabe? Eu acho que não existe nenhum escritor da época dele que se compare, tirando, é claro, o Euclides da Cunha, que é um outro caso muito específico, né? Eu, na verdade, demorei um pouco para conhecer o Lima Barreto mais profundamente, assim. Eu tinha aquela imagem convencional dele de escritor do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que era um livro interessante, o Quixote brasileiro, aquelas coisas que todo mundo fala, né? E aqueles contos engraçados, a Nova Califórnia, que todo mundo se debate no cemitério para achar ouro, o homem que sabia javanês. Até, eu tinha essa imagem convencional até ler esse livro aqui, que eu achei, para mim, uma das grandes achados da minha vida. Esse Um Longo Sonho de Futuro, que é uma edição que reúne cartas, a correspondência do Lima Barreto, o diário dele de escritor, o diário que ele escreveu no hospício, quando ele foi internado várias vezes por delírios alcoólicos, né? E de uma vida nada fácil. Então esse livro para mim foi um turning point, assim, na minha vida de leitor com relação ao Lima Barreto, que cada vez mais eu quis conhecer e me dedicar ao estudo dele. E tanto que teve uma época que eu fui atropelado, permitam esse detalhe pessoal, né, em 2005, eu fiquei 6 meses afastado de todas as minhas atividades profissionais e fiquei 6 meses lendo toda a obra e tudo que eu podia sobre o Lima Barreto. Então é um escritor que eu admiro muito. Quando ele começou a escrever, o primeiro projeto dele era escrever um grande romance sobre a escravidão no Brasil. Fazer uma espécie de quadro à la Zola da escravidão no Brasil, projeto que ele nunca teve fôlego para escrever, nunca teve tempo, porque ele sempre foi uma vida muito complicada e ele, assim, escreveu até muito, mas sempre uma coisa meio tumultuada, né?
E desse projeto, o que restou foi um fragmento chamado Clara dos Anjos. Para boa parte da crítica, o Clara dos Anjos, que foi publicado só postumamente em 1948, é um livro inacabado. É um livro incompleto. Tem um conto, Clara dos Anjos, que é um conto pequeno que dá o miolo da história, e tem uma narrativa longa, que eu tenho aqui nessa edição aqui, que reúne vários textos, inclusive a maior parte é ocupada pelo Clara dos Anjos. Vocês podem ver que a maior parte do volume é o Clara dos Anjos. Eu tenho para mim, na minha intuição de leitor, que não está nada inacabado. É absolutamente esférico, perfeito. Eu diria que é o grande texto do Lima Barreto, o mais revelador, o mais simbólico, a defloração, para usar esse termo super antiquado, né, da Clara, que é uma negra, pelo Cassie Jones, que é um imprestável de subúrbio, assim, de boa família, mas um imprestável, esses vagabundos que a gente vê por aí na sociedade brasileira, é para mim simbólico de toda a estrutura psíquica do Lima Barreto, é assim, essencial. Eu acho inacreditável alguém ler o livro e achar inacabado, mas é uma questão de opinião, porque muita gente acha o livro fraco, inacabado e tudo mais. Eu acho que é o grande texto da vida dele, é o mais rico, assim, embora ele pudesse até depois, se vivesse mais, trabalhar, né? Mas enfim, agora, quando ele começou a escrever, ele começou imitando um pouco Machado de Assis. Ele escreveu um livro chamado, que foi publicado só mais tarde, quase no final da vida dele, pelo Monteiro Lobato, que se interessou em ser editor dele, um livro chamado Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Título difícil de memorizar. Esse livro, ele faz o Machado de Assis tinha o Conselheiro Aires, que era uma figura arquetípica, né, da obra do Machado de Assis, e ele tem o Gonzaga de Sá, que é um senhor, que é um funcionário mais velho, sábio, que passeia pelo Rio de Janeiro, tentando evocar aspectos do Rio Antigo, porque o Rio no começo do século estava sendo posto abaixo para ser modernizado, né? Foi um trauma na vida do Lima Barreto isso aí, né? E a população expulsa para os subúrbios, né? Os pobres da cidade. E o Lima Barreto começa colocando muito diferenciado o Gonzaga de Sá do jovem Antônio Machado, mas depois a gente vê que o personagem mais velho vai adquirindo características de revolta e inconformismo do jovem. Então, o que começava com uma imitação do Machado de Assis vira uma coisa muito Lima Barreto, que vai aparecer em todos os romances dele, que é esse inconformismo, essa revolta com o estado da sociedade brasileira, que vai aparecer no livro que foi o primeiro dele publicado, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é um libelo contra o racismo muito forte, muito importante, mas é um grande livro, fora isso, da tradição do Balzac, principalmente a radiografia que ele faz dos meios jornalísticos. Tem o maravilhoso Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro perfeito, genial, sabe? Tem os contos fantásticos e tudo. Tem um romance que é meio tumultuado, Númia e a Ninfa, em que o amante da esposa do deputado é que escreve os discursos dele, e ele é obrigado a aturar o caso, porque no final ele sairia perdendo se assim fizesse escândalo, né? Que é um livro imperfeito, mas também dá uma boa ideia dos meios políticos brasileiros. Enfim, o Lima Barreto, as mazelas que nós temos hoje, vemos no caso do Arruda e tudo mais, estão perfeitamente delineadas na grande obra dele. E além do mais, ele era um cronista genial. Cronista de mão cheia, sabe? Tem essa seleção de crônicas aqui que mostra bem. Ele é um grande cronista da cidade do Rio de Janeiro, se transformando nas primeiras décadas do século XX, né? E esse livro Histórias e Sonhos, que foi publicado agora, essa bela edição aqui, mostra o talento dele como contista também. Um livro muito bom, que a vida toda foi mal editado e finalmente encontrou uma edição ideal pela Martins Fontes. É isso aí.